Oi, turma do livro Com os Olhos do Coração, José Carlos de Luca, Educar é Preciso. Esclareçamos nossos filhos no livro do Exemplo Nobre, nem freio que o mantenha na servidão, nem licença que o arremesse ao charco da libertinagem. Emmanuel. Criar filhos tem sido um dos maiores desafios da minha existência. Eu me lembro de quando nasceu Tarcísio, meu primeiro filho. Depois de alguns dias, o médico nos liberou para deixar a maternidade. Cristina e eu saímos do hospital com uma dúvida que nos apertava o estômago. E agora, o que será de nós? Como vamos cuidar dessa criança? A palavra como é a mais importante na história de criar filhos, porque os pais têm o desejo de fazer o melhor por eles. A dificuldade é saber como vamos atingir essa meta. Dos homens mais rudes, como vamos atingir essa meta? Dos homens mais rudes até os angelicais, todos aspiram à felicidade dos filhos, embora cada um vá adotar determinado modelo da criação. Nossa tendência inicial é repetir o modelo no qual fomos criados. Muitas vezes me pego tratando os filhos da mesma forma com que meus pais me tratavam. Reproduzimos o que aprendemos, assim damos os primeiros passos. Entretanto, a forma como fomos educados teve muitos pontos positivos, mas pode ter deixado algumas feridas interiores para as quais até hoje não encontramos a cura. Os equívocos cometidos por nossos pais não foram intencionais, tampouco se deram por falta de amor. É quase certo que eles desconheciam um jeito melhor de como lidar conosco. Hoje, porém, temos mais conhecimento do que nossos pais. É considerável o número de livros sobre educação de filhos, psicólogos e psiquiatras são frequentemente entrevistados em programas de rádio e televisão, transmitindo orientações sobre métodos educativos. Daí, ser preciso encontrar um novo caminho para educar a prole, aproveitar as experiências positivas recebidas de nossos pais e reformular as que não deram bons resultados. Conhecimento à nossa disposição não falta. Na busca de um novo formato educativo, milhares de casais encontraram um modelo de extremo liberalismo, exatamente para não repetirem o padrão no qual foram criados. Outrora, os filhos eram submetidos a um regime de autoritarismo. O pai centralizava todas as decisões da família, desde a hora em que as crianças poderiam comer até com quem deveriam se casar. Os filhos não eram ouvidos, não tinham vontades nem direitos, apenas deveres. Era comum os pais escolherem a profissão dos filhos, as mulheres, quando muito poderiam se dedicar ao magistério, aí da criança que colocasse a boca na comida antes dos adultos. Bastava um olhar do genitor para que se entendesse tudo o que ele queria dizer. Com tais características, tinha-se a impressão de que as famílias eram felizes, mas era só aparência. A mesma aparência das flores artificiais, bonitas por fora, mas desprovidas de aroma. O nível de tensão interna era elevado, pois o sistema funcionava na base da repressão da vontade dos filhos. Tentando não repetir os mesmos erros, os pais encontraram um método bem liberal. Nada de obrigações, somente direitos, o filho não pode ser contrariado, suas vontades devem ser respeitadas e atendidas, nada de passar vontade. Nenhuma reprimenda, nenhuma advertência, somente elogios e aplausos. Não se admite que os filhos trabalhem, que andem de ônibus, que arrumem as camas, tudo lhes é dado e facilitado pelos pais. Como não recebiam nada quando crianças, os pais de hoje dão tudo aos filhos. Dizem orgulhosos, quero dar ao meu filho tudo aquilo que não tive. E dão, sobretudo, os que passam muito tempo fora de casa, uma espécie de compensação de culpas. Esse modelo, fundado na regra tenho tudo, posso tudo, também não vem dando bons resultados, como é fácil de perceber. Basta perguntar-nos, há alguém na vida que pode tudo e tem tudo? Óbvio que não. Mesmo os afortunados não podem ter tudo, porque nem tudo está à venda. E seguindo o mote publicitário da empresa de cartão de crédito, há coisas que o dinheiro não compra. Não compra, por exemplo, o amor de uma pessoa. Pode comprar o corpo.
jamais o amor. Se dinheiro comprasse tudo, como explicar o fato de pessoas ricas e famosas estarem envolvidas com drogas? Elas estão tentando encontrar algum tipo de prazer que dinheiro e fama não conseguiram lhe dar. Nem um pedacinho do céu o dinheiro consegue comprar. Mas os pais fecharam os olhos a essa simples verdade e acostumaram os filhos a terem tudo. Eles crescem exigentes, nada os contenta ou satisfaz. A isso chamamos infelicidade, pois os filhos nunca estão satisfeitos com o que têm. Não conseguem saborear as coisas simples da vida. Disso, para as drogas, é um passo muito curto. Também não podemos tudo. Temos limites, regras de convivência que precisam ser observadas. Mesmo as pessoas dotadas de algum tipo de poder não podem utilizá-lo de forma arbitrária. Um juiz não pode prender pessoas sem justa razão. O presidente da República não pode invocar a condição de chefe de Estado para não pagar a conta do restaurante. Na faculdade de Direito, uma das primeiras lições que aprendi foi que nosso direito termina onde começa o direito do outro. Idêntico preceito foi anunciado por Jesus. Como quereis que os outros vos façam? Fazei também a eles. Mas as crianças estão sendo criadas para desrespeitar essa regra. São educadas sem freio, sem limites, sem nenhuma disciplina. Vejamos o exemplo péssimo, exemplo por sinal, de pais que consentem que seus filhos dirijam sem habilitação. Quando os filhos são surpreendidos pelas autoridades, tentam os genitores subornar os policiais, afastando os filhos das consequências legais. Assim eles crescem poderosos, onipotentes, irresponsáveis, se preciso agridem os próprios pais. Limite é uma palavra que não figura em seus dicionários. E por causa disso viverão muito próximos da delinquência. Hoje precisamos encontrar o caminho do meio, um modelo que não seja autoritário e tampouco liberal. Os dois modelos são prejudiciais, já mostraram que não servem. Emmanuel, em 1981, antecipou-se ao que hoje defendem os terapeutas educacionais e propôs este novo modo educativo. Nem freio, nem excesso de liberdade. A criança precisa ser ouvida sim, deve ser respeitada, como não? Mas também tem obrigações para consigo mesmo e para com o próximo. É fundamental que a criança tenha noção de limites, que tenha disciplina compatível com a sua idade, sem que para isso tenha de ser desprezada e agredida. Os pais precisam ouvir os filhos, levar em consideração o que eles sentem, pensam, a fim de poder estender-lhes anseios de vida. Certa vez, por exemplo, cheguei em casa cansado do trabalho e ainda tinha de estudar um processo para o dia seguinte. Os filhos, porém, estavam ansiosos para ir ao cinema. Queriam ver um filme que estava sendo lançado naquele dia. Disse-lhes que não poderia ir a eles e eles não se conformaram. Insistiram e espernearam para valer. Confesso que me senti tentado em atender-lhes o pedido, mas para me livrar daquela choradeira do que para satisfazer-lhe a vontade. Conversando com minha mulher, concluímos que se fôssemos ao cinema, estaríamos ultrapassando limites, quebrando a disciplina de nossas tarefas. Como amanhã, exigiríamos disciplina deles. Com dor no coração, mas em paz com a consciência, dei a conversa por encerrada com um incisivo não. Eles ficaram zangados, mas tiveram de se conformar. Entretanto, prometi que no fim de semana iríamos todos no cinema. E foi muito gostoso assistir o Harry Potter ao lado da família, comendo pipoca, é claro. Olha, gente, achar o meio termo, se alguém achar, conta pra mim. De verdade. Eu sou professora há 32 anos. Agora, aposentada há 2 anos, são 34. Fora o tempo que eu trabalhei informal como professora e educadora. Mãe. O rapazinho hoje está com 27 anos, no final do ano faz 28. Todos os alunos praticamente que passaram por mim, todos eles eu consegui manter contato, por uma grande parte deles, né? 80% deles, eu consegui manter contato depois, quando chegaram na fase adulta. E assim, visto que a disciplina, o próprio campo espiritual, fala o tempo todo que nós temos que ter, é o meio fio que eu encontrei para ser educadora, seja como professora, seja como mãe.
O Emmanuel, o tempo todo, ele usava essa palavra com o Chico. O Chico, cada vez que, né, hoje eu tô ruim, eu não quero fazer nada, eu queria ficar um pouquinho quieto, o Emmanuel chegava nele e falava, Chico, disciplina. E o Chico doente, o Chico cansado, idoso. E o Emmanuel chegava nele e falava, disciplina, Chico. Então, assim, a espiritualidade o tempo todo traz essa puxada de orelha, disciplina. A disciplina, até onde eu trabalhei com ela, eu fui bem autoritária. Eu era a autoridade e, ao mesmo tempo, autoritária. Então, eu sempre coloquei a questão da hierarquia como ponto de partida para que as coisas comecem a dar certo. Eu não sou militar, mas amo o militarismo, acho corretíssimo o que ocorre dentro de quartel, onde tem que ter os que mandam e os que obedecem. E à medida que você vai obedecendo, você vai evoluindo, você vai crescendo e vai se tornar um dia aquele que vai estar lá em cima também ordenando. Tudo no seu tempo, no seu mérito correto. E não pulando. E não você... No videogame, por exemplo, você não pula fases. Você tem que passar. No videogame não tem como você driblar uma fase. Não é isso. No videogame você tem que lutar, que todas aquelas batalhas, aquelas dificuldades, aquelas adversidades para você ir para a nova fase. Na nova fase você já está escaldado pelo que você aprendeu pela fase anterior. Porém, as adversidades elas vão ser maiores e diferentes. Mas você já tem uma base sólida pelo que você passou. Vai te dando coragem, vai te dando firmeza, né, equilíbrio, para que você encontre nos novos desafios também aquele desejo e aquela motivação de vencer. Então eu creio assim, pelo que eu já trabalhei, pelo que eu já fiz, né, o que deu certo dentro da educação, disciplina, ordem, mérito, né? A pessoa tem que saber que existem os direitos, porém, antes dos direitos tem os deveres bem cumpridos. O meu professor de educação moral, o Abelardo, ele falava muito isso, né? Na sala de aula, ele sempre colocava pra gente em giz colorido na lousa bem grande. O meu direito começa onde termina o teu. Então, todos nós, para termos os nossos direitos, nós temos que ter os nossos deveres cumpridos. Então, não existe uma educação que seja justa dentro do princípio toma tudo que está fácil, né? Você quer o quê? E eu te ofereço. A mãe e o pai passam a ser os gênios da lâmpada. A mãe e o pai passam a ser aqueles que o filho esfrega a lâmpada. Eu quero isso, e o pai e a mãe realiza. Eu quero aquilo, o pai e a mãe realiza. Isso faz com que a criatura acredite que tudo gira em torno dela. Na parte de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento intelectual, emocional, a criança já tem uma parte que é egocêntrica. Todos nós passamos por isso. Onde a gente acha que tudo que está ao nosso redor pertence a nós e existe por conta de nós. Você vê que uma criança está vendo o pai e a mãe conversar, ele faz de tudo para entrar no meio da conversa. Porque não que ele queira a atenção de fato, mas ele não quer que os dois conversem entre si e deixem ele de lado, porque ele é o centro do universo. Então ele tem que chamar a atenção de qualquer forma. Tem criança que muito mal educada, o pai e a mãe, ou a mãe está conversando com alguém e aquela criança fica entrando no meio da conversa o tempo todo. Não é que ela quer participar da conversa, ela quer perturbar para falar assim, eu não me interessa o que vocês estão falando, o mais importante aqui sou eu, olha para mim. E aí a criança que é mal educada, ela continua com esses hábitos, ela vai crescer com esses hábitos e o egocentrismo vai se solidificar dentro dela como o egoísmo em pessoa. Tudo fica girando em torno dela. É aquela pessoa que passa por cima dos sentimentos alheios, é aquela que passa por cima de qualquer situação para que ela seja exaltada, para que ela seja lembrada, para que ela seja o ponto de chamar a atenção de onde ela passar. Então,
existe o destaque por mérito. A pessoa foi lá, treinou karatê por anos, foi para um campeonato, venceu, tiraram foto, apareceu no jornal, tem uma corrente lá, a medalha, ela ganhou um troféu, ela vai expor isso para todo mundo, mas é um mérito. Ela trabalhou o ano inteiro, ela treinou para ganhar aquilo ali. Então não tem nada de exposição egocêntrica ou egoísta nisso, é uma consequência do seu trabalho, do seu empenho. Agora, tem aquele que não faz nada para ganhar um mérito e ele ganha elogio. O elogio em excesso, ele faz mal. Tudo em excesso faz mal. Ontem a gente estava estudando isso Foi aqui mesmo, não foi? Foi nesse? Não, foi nesse daqui. Foi nesse canal aqui que eu estava falando sobre as parábolas. Tem uma parábola aqui que eu li ontem, chama adubo em excesso. O adubo em excesso, o que é? Você mata a planta. Se você adubar demais uma planta, ela não vai se desenvolver, ela vai morrer. E a criança, se você der demais para ela, seja o que for, vai matar dentro dela aquilo que você está dando demais. Né? Tem crianças, eu estudei com os meus alunos na década de 90. Pensa, na década de 90, as pessoas estavam, crianças de 5, 6 anos, obesas. E nós fizemos um projeto na época, na década de 90, sobre a obesidade infantil. Por que uma criança se torna obesa? Porque é aquela história, você quer comer o quê, meu filho? Arroz, feijão, um bife, uma saladinha? Não, mãe, faz um hambúrguer. Não, mãe, batata frita. Não, mãe, franguinho frito. E a mãe, para agradar o filho, vai lá e faz aquelas frituras. E compra doce, e compra bolo. Enche a criança de bolacha, de tudo que é tipo de biscoito. Então, assim, a criança vai pegando um hábito alimentar completamente errado. E depois você não tem quem tire esse hábito dela. Ela leva lanche para a escola porque a alimentação da escola, que é feita por uma nutricionista, para ela não é bom. Porque ela não está acostumada com aquele tipo de alimento, ela está acostumada com um alimento que é gostoso, tudo bem, o açúcar, a gordura, mas que faz mal para ela. E a mãe não está vendo que está fazendo mal. Se ela não der, ela fica com dó. Ai, mas eu tenho dinheiro, não vou comprar para o meu filho? Ai, ele vai ficar com vontade. Então, algumas regras, disciplinas são importantes na questão da alimentação, na questão do sim, sim, não, não, que Jesus tanto dizia. Tem momentos que você vai falar sim para o teu filho, com certeza, tem momentos que não. Eu, com o meu filho, eu fiz a educação pipa. Então, eu dava corda para ele e puxava. Dava corda e puxava. Ele tinha o sim, ele tinha o não. Eu sempre procurei dar o sim ou não na medida correta, que a gente nunca sabe qual é, mas aquela que eu visava o seu bem-estar. Então, ninguém chega aqui e fala, Patrícia, você fala 2 sim, 1 não, 2 sim. Não tem uma receita. Então, você vai medindo de acordo com as situações. E como eu fiquei viúva muito cedo, então praticamente fui eu que orientei ele, eu que eduquei ele a vida toda. Então, o que eu procurava? O cara não pode ficar ocioso. Né? Quando é criança, você brincou, guarda seu brinquedo. Você vai comer, lava a sua louça, já alcança a pia, já consegue ligar e desligar a água, vai lavar uma louça. Então eu deixava tudo de plástico, que aí não caía, tal, não machucava ele. Depois é que veio cerâmica, vidro, à medida que foi evoluindo, à medida que foi crescendo. Depois, vamos fazer o cara não ficar ocioso, vamos dar estudo para ele. Então fez inglês, fez mecânica, fez eletrônica, fez técnico veterinário, fez computação, o inglês dele, ele saiu de lá fluente, que fala, né? Fez muitos anos de inglês, só não deu aula de inglês porque ele fez corpo mole e na hora de fazer a prova lá ele foi reprovado, porque ele chegou a fazer a prova inclusive para ser professor de inglês. Tinha condições, mas a cabeça na época já era de adolescente, eu estava meio revoltado, aí não passou. Que é uma coisa que eu acredito que iria se dar muito bem. Mas foi para técnico veterinário, chegou na faculdade, fez veterinária, faltando 1 ano e meio, foi lá e travou a matrícula dele, porque já era adulto e responsável por ele próprio. Então, enquanto era comigo, não tinha essa de desistir de nada. Por mais que não gostasse de eletrônica e mecânica, ele odiou os cursos.
Ah, mãe, não quero ir não. O curso é muito ruim. Eu falei, não tenho o que querer. Vai lá e vai terminar. Começou, termina. Tudo aquilo que a gente começa, a gente tem que terminar. Eu fico muito triste quando eu começo uma coisa e não termino. Eu iniciei um curso, um estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita, com um grupo de médiums, e aí eles começaram com muitas tarefas, tá, e começou a faltar demais, um vem, outro não vem. Eu falei, gente, desse jeito não tem como, né? Porque não tá tendo uma sequência. Tem pessoas que já estavam faltando já 4, 5 vezes seguida. Falei, não vai acompanhar. Então nós vamos ter que parar por aqui. Mas eu fiz isso com um aperto no coração, porque eu não gosto de começar algo e não terminar. Para mim, tudo que eu começo eu tenho que terminar. Senão fica aquela sensação assim de algo que tá faltando, né? E isso eu passei para ele. Falei, tudo aquilo que você começa, você tem que terminar. A faculdade, infelizmente, ele já era adulto, ele decidiu não continuar. Mas, por mim, jamais teria parado. Mesmo que ele gostasse ou não gostasse, era algo que ele pediu, que ele queria fazer. Depois eu acho que desencantou, estava difícil demais, eu não sei. E aí, quando foi morar sozinho, tem as dívidas, né? Tem a casa que tem que pagar o aluguel, pagar a água, a luz, tem tanta coisa para fazer, que eu acho que acabou se enrolando, não quis minha ajuda. Isso daí eu não posso reclamar, porque tem filho que fica mamando nas tetas da mãe até os 50 anos de idade. O meu não, ele não me pede nada, ele não fala nada, ele não quer nem conversar comigo, mas não fica me pedindo. Tem aquele filho que não quer conversar com a mãe e fica voltando na mãe só quando quer alguma coisa, né? O meu não é falso. Pelo menos ele não quer, não exige nada de mim. Eu criei um cara pro mundo, eu sei que ele tá se virando. Então isso aí eu tenho consciência tranquila, que sozinha, com Deus, eu consegui educar uma criatura a ponto dele sobreviver nesse mundo, nessa selva de pedra que é lá fora. Porém, a parte assim, autoritária, que eu venho estudando com vocês, que eu venho, né, refletindo sobre o meu comportamento em relação a essa questão da autoridade, eu exagerei. E por que eu exagerei? Eu não vou jogar na conta do meu pai e da minha mãe, mas era o modelo que eu tive. E eu adquiri esse modelo. E eu levei esse modelo para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional. Na sala de aula, todos os alunos que passaram por mim, se perguntar para eles como era a professora Patrícia, no dia que eu morrer, se algum aluno aparecer lá no dia do velório, eles vão ficar num cantinho falando assim, ai, a professora era tão legal, né? Ela brincava tanto, ela era tão bacana, ela me ensinou bastante coisa. Nossa, ela fazia cada coisa legal, cada coisa diferente. Mas ela era dura. Então, assim, em geral, todos os alunos vão falar da questão da dureza da professora Patrícia. Assim como meu filho tem isso com ele. Porque dura eu sempre fui. Fui aquela pessoa, assim, muito autoritária. Esse lado autoritária, eu peguei sim com pai e mãe, eu peguei essa coisa assim de não que a gente não podia comer primeiro que pai e mãe, mas que a gente tinha que sentar na mesa e comer com pai e mãe. Ah, mãe, eu vou comer aqui na sala, eu quero assistir um negócio. Não, você vai assistir um negócio depois. Na época não tinha como gravar, não tinha como assistir depois. Passou. Você quer ficar na frente da televisão porque o negócio vai passar e depois você não vê mais. Não tinha repeteco, né? Ô, mãe, mas não vai passar de novo. Não, mas agora é hora da comida, agora é hora sagrada. Você vai sentar na mesa e vai comer. E a gente tinha que sentar na mesa e comer todos os três juntos. E às vezes os dois estavam lá, entre as encrenquinhas deles, né? E eu tinha que comer, escutando a história dos dois e tal. Às vezes você quer comer até rápido para poder sair logo da mesa. Então come devagar, é para mastigar bastante. Não é para comer rápido, não, isso vai te fazer mal. Então assim, eles estavam ali entre eles, resolvendo as paradas deles, mas sempre de olho em mim. Então eles faziam questão, na hora de comer, sentar na mesa, na hora de sair, de passear, eram os três juntos. Eu nunca vi assim o meu pai e minha mãe passear quando eu era criança. Eu tenho um modelo de família quando eu era criança. Depois eu não tenho mais esse modelo. Depois dos meus 12, 13 anos, o modelo se quebrou um pouco e aí é uma outra história. Mas até os meus 12 anos, que é a parte que educa de verdade um ser, é essa parte aí. Até os 10, 11 anos, tudo aquilo que você vai ser quando crescer é colocado em você na parte da infância. Depois que passa a infância, tudo que vier é como se a gente fosse um filtro, a gente começa a exercer o nosso livre-arbítrio, então isso eu aceito, isso eu não aceito, isso eu quero, isso eu não quero. Mas quando é criança, você não tem o que querer. Então, tudo que te colocam na cabeça, tudo que te colocam no coração, você acata. Eu sou da época que tudo a gente aceitava. E não tinha essa de falar, mas mãe. Não tinha essa não.
Eu via a molecada brincando na rua, todo mundo lá na lama, rolando na lama, brincando, correndo. Eu era doida para ficar lá na rua, brincando com a molecada. Eu nasci e cresci em vila. E não, você não vai não. Se você quiser, a gente chama uma coleguinha sua e você brinca de boneca aqui dentro de casa. Mas eu não queria brincar de boneca, eu queria brincar de pega-pega, eu queria brincar de corda, eu queria brincar de soltar. Na época não era pipa, era... Ai, como que era o nome? Tinha um nome. Não era raia? Eu esqueci o nome que dá. Era uma pipa pequenininha, sem rabiola. Né? Eu adorava brincar com aquilo lá, porque ele ficava dando altas voltas no céu, sei lá, aquilo lá me encantava. Então, eu sempre gostei desse lado mais divertido. Os meninos se divertem muito mais do que as meninas. As meninas aprendem a ser mãe. Pega a bonequinha, fica embalando, trocando fraldinha, dando mamadeira. Era uma brincadeira mais parada, né? E aquilo não me encantava. Eu não queria aquilo. O mais que eu brincava assim dentro da minha casa era com a escolinha. Era uma lousa, 4 cadernos. Né? Nos 4 cadernos eu passava a lição, depois eu atravessava para o outro lado da mesa, corrigia a lição como se eu fosse a professora, ou passava do outro lado como se eu fosse aluno, respondia as questões. E aquilo ali eu fiquei a vida inteira, né? Obedecendo sempre as ordens dos pais. E isso, para mim, veio como um sinal de hierarquia. Eu tinha que obedecer. Eu não tinha que questionar. E o fato de obedecer colocava ordem na minha casa. Aquela disciplina imposta pelos pais, não existia falta de respeito. Não existia debate, não existia tristeza, não existia depressão, não existia eu vou me matar. Não. Eu sou a filha e eu tenho que obedecer. E pronto. E lá naquela época não tinha isso. Olha, você não pode por isso, por isso e por isso. É só olhar para a cara do pai e da mãe e falar, posso? Não. Então não é não. Não tinha explicação. E eu vim mais ou menos nesse caminho com o filho e com o aluno. Eu sempre falei, olha, não pode, não quero. Vai lá e faz isso. Ah, mas não sei o que. Não, eu estou mandando, vai lá. O dia que você quiser fazer diferente, você vai ter a sua casa, você vai ter o seu ambiente, você manda na sua casa, mas na minha casa mando eu. Então eu chegava aqui, esse espaço aqui era o quarto dele, né? Então eu chegava aqui na mesa e colocava um livro em cima do outro, bonitinho aqui, retinho. Aí eu chegava e encontrava o livro assim, esparramado, né? Tudo esparramado. Aí eu falava, poxa, eu não arrumei o livro assim, custa você deixar o livro assim? Ah, mas o quarto é meu. Aí eu lembrava ele, né? A minha ignorância, eu lembrava ele. O quarto é seu, é emprestado, porque o seu quarto está dentro da minha casa. Casa essa que eu trabalhei, eu paguei e é minha. No dia que eu morrer, ela vai ser sua, porque eu não tenho outro filho, então você vai herdar. Mas enquanto eu não morrer, essa casa não é sua, essa casa é emprestada. Esse cômodo da casa é emprestado para você. Eu dou tudo aqui dentro. Tudo que tem dentro desse quarto aqui, dos brinquedos até o lençol da sua cama, tudo aqui fui eu que dei. A sua roupa sou eu que dou. Então, você tem que me obedecer, simplesmente assim. Aqui dentro quem manda sou eu. Se eu quero quadrado, eu quero quadrado. Se eu quiser redondo, eu quero redondo. No dia que você tiver sua casa, ou no dia que você herdar a minha casa, aí você faz do jeito que você quiser. Então, esse discurso foi sempre o que eu falava para ele. E o que eu tinha de volta? Ele não respondia, porém, aquilo foi ficando lá dentro dele do tipo assim, um dia eu vou embora, um dia eu vou embora, um dia eu vou ter meu canto. Até o dia que explodiu e falou, agora eu vou embora. Então saiu brigado assim, né? Saiu do tipo, ufa, agora ninguém me segura. Só que caiu do burro, porque a vida lá fora é assim. Você acha que você vai ter liberdade para fazer tudo. E na verdade não é bem assim. Para você fazer tudo aquilo que você quer, você vai precisar ter disciplina. Porque senão você não vai conseguir atingir tudo aquilo que você deseja. Então essa educação da disciplina, ela funciona. O que não funciona? O autoritarismo. Esse não funciona e eu senti na pele, e eu estou estudando e eu estou vendo que realmente o erro foi ali. Ser autoritária, essa fala do tipo, isso aqui é meu, você não manda, eu poderia ter trocado, né? Poderia ter trocado as palavras, ter procurado de outras formas que ele compreendesse que é um processo, e esse processo ia chegar ao fim, um dia ele ia ter o processo dele, um novo ciclo ao qual ele ia, né,
ser o dirigente da própria vida e da vida de outras pessoas, porque quando casar, mulher, filhos, ele também vai sentir na pele que não é fácil você dirigir, né? Você ser um diretor de escola, você ser um diretor de empresa, você ser um diretor de uma indústria, você ser um dirigente de centro espírita, não é fácil você dirigir. Que dirá você dirigir vidas, pai, mãe, dirigindo vida. Não é fácil. Você convive ali com uma série de situações e pessoas que são diferentes, que o tempo todo vão apresentar novidade. E você vai ter que ter o jogo de cintura, para não dar de mais e nem dar de menos, para ter esse meio termo. Por isso que eu falo, se alguém conhece o meio termo, por favor, chega junto, coloca aí, escreva, né? Porque aqueles que não foram autoritários como eu fui, né, eles foram o contrário. O Isamitiba é um autor que fala muito sobre isso. É importante as pessoas estudarem o livro Quem Ama, Educa. Quem Ama, Educa. Isamitiba, ele era um psicólogo, ele era um terapeuta, ele não está mais entre nós, encarnado, mas ele fez um trabalho maravilhoso a respeito disso, né? Eu seguia a cartilha dele, e a cartilha dele é: filho tem que obedecer pai e mãe, filho tem que entender a hierarquia, filho tem que ter disciplina, filho faz parte de um sistema chamado família. Ele é fruto, ele é produto desse meio. E que tipo de produto você vai colocar na sociedade? Então, tudo aquilo que você faz com o filho vai refletir lá fora, o tipo de sociedade que você está criando. Porque esse cara vai lá para fora para fazer exatamente aquilo que é o modelo da família. Até ele se estruturar e ele peneirar aquilo que a família é de bom, o que não é, ele vai mostrar lá fora exatamente a forma que a família trata ele. Então você encontra na sala de aula um aluno que fala assim: eu não vou fazer a lição não. Aí você fala: mas como não? Você está na escola para quê? Não, eu não vou fazer, porque eu não quero fazer. E aí você fala assim: mas na sua casa você faz isso? Faço. Aí você vai perguntar para o pai e para a mãe: às vezes ele não quer fazer lição, a gente deixa, né? Se a gente ficar forçando, vai criar um trauma nele. Então, assim, nós viemos também, depois dessa geração que veio do autoritarismo, que veio dessa autoridade, dessa hierarquia familiar, as pessoas começaram a fazer assim: o que meus pais fizeram comigo, eu não vou fazer com meu filho. O que eu não tive, eu vou dar para o meu filho. Ou seja, foi o extremo. Nós partimos daquilo que nós não tínhamos para tudo aquilo que a gente não pôde fazer, não pôde ter, nosso filho pode ter e pode fazer. Nós fizemos o oposto total. Nós não, né? Porque eu ainda segui a cartilha dos meus pais, mas eu vi muita gente da minha idade, beirando os 50, que criou filhos hoje, que está na faixa dos 20, dos 30 anos, que são pessoas mimadas. Que a gente fala que é a educação dos parafusos de geleia. Parafuso de geleia significa o quê? Você aperta, 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 aperta e ele espana, mas ele não segura, porque ele é uma geleia. Não tem como você pegar uma criatura dessa que pode tudo e colocar num meio onde tem uma certa disciplina e dar certo. Ela vai causar o tempo todo. Eu tinha crianças de 9, 10 anos de idade que já tinha passado pelo primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e no primeiro dia de aula chorava. Mas por que você está chorando, criança? Porque o normal é chorar lá nos 5 anos de idade, 6 anos de idade, quando chega na escola a primeira vez. É um mundo novo, é um monte de gente que ela nunca viu na vida. Aí o primeiro dia é normal. Mas e aí? E depois disso? Por que com 9 anos a criança entra na escola chorando? Porque eu queria estar em casa. Mas por que você queria estar em casa? É porque agora é hora de assistir o desenho não sei o que lá. Agora é hora de eu ficar lá tomando meu Nescau. Então, é aquelas crianças mimadas, aquelas crianças que foram acostumadas com tanto mimo que está estragada. Aí pega uma professora chata, uma professora autoritária, aí pronto, aí assusta mesmo. Aquela professora, ela brigou comigo. Aí a mãe chegava na porta da escola: professora, a senhora brigou com meu filho? Olha, a senhora vê direito como é que fala com meu filho. Aí eu falava: não, peraí, da minha porta para dentro quem manda sou eu. Então não é assim não, o seu filho vai ter que me obedecer. O seu filho aqui ele vai ter que seguir regra. Se na sua casa ele não segue regra, eu vou fazer o quê? Mas aqui ele vai ter que seguir.
Aqui ele convive com outros, o direito dele vai ter que ir até onde vai o direito do outro. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. Ele não pode ir no banheiro toda hora que ele quiser. Ele não pode conversar a hora que ele quiser. Ele não pode fazer lição quando ele quiser. Aqui tem a hora para tudo e ele vai ter que fazer. Ixi, para convencer pais assim, então, gente, dá mais trabalho você ter que convencer pais dessa forma, que agem desse jeito na educação dos seus filhos, do que o próprio filho. Porque a criança, querendo ou não, ela vai se moldando. Que nem eu falei, a criança, ela aceita tudo. Imposto ou não, ela está observando, ela está aceitando, ela está captando, ela vai aprender. Depois, não. Depois, quando começa o livre-arbítrio ser utilizado, aí já é mais difícil. A gente tem, dentro do meio espírita, a crença de que a criança, até os 7 anos, 8 anos de idade, ela tem 7, 8 anjos de guarda, que estão com ela o tempo todo para ajudar ela a assimilar o novo mundo. Que para eles, esses seres que estão encarnando até os seus 7, 8 anos, é um mundo novo que se abre para eles. Mesmo que já tenha outras encarnações, é tudo novidade, precisa de muito amparo. Então a criança ela é amparada por anjos de guarda. Depois fica aquele que se comprometeu até o resto da vida, que é um único guardião. Isso não impede que os outros de vez em quando venham fazer visita e estar junto com aquela pessoa até o fim da vida. Quando a gente desencarna, tem uma equipe espiritual esperando a gente do outro lado, que são os mesmos da reencarnação. Eles voltam para poder nos receber no plano espiritual. São parentes, são pessoas que já estiveram encarnadas com a gente em outro momento. E eles pensam que eles fazem tudo o que a criança quer? Pensam que eles vão dar tudo o que aquele espírito deseja? Claro que não. O nosso anjo de guarda, quando ele começa a puxar o nosso freio e ele percebe que a gente não está ouvindo e atendendo a sua puxada de freio, o nosso anjo de guarda não é que ele desiste, mas ele dá uma afastada. Ele fala, não, vai lá, faz aquilo que você quer então. Só que depois não chora. E aí quando a gente chora, ele é tão benevolente que ele volta, ele dá aquele amparo. Porém, ele jamais vai passar a mão na cabeça da gente. Se o nosso anjo de guarda não passa a mão na cabeça da gente, por que a gente vai ficar passando a mão na cabeça de criança o tempo todo? Então, a gente tem que entender que aquela criança ela vem de várias encarnações e ela vem com uma série de vícios. E esses vícios, assim como nós também temos os nossos, esses vícios nós temos capacidade de ajudar a ela combater. Por isso que nós somos os pais dessas crianças. Nessa vida, aquelas crianças que são confiadas nas nossas mãos como filhos, nós temos capacidade de acabar com os vícios delas na infância, na educação que é dada. E não depois. Hoje eu não posso fazer exatamente nada pelo meu filho, só oração. E é muito. Mas não adianta, mesmo que a gente tivesse diálogo, hoje ele escolhe o que ele quer. Né? Tem mãe que fala assim, ai, meu filho mesmo agora casado, minha filha mesmo casada, mãe que ela vem me procurar para perguntar as coisas. Nós somos muito ligadas. Ela vai para desabafar, ela vai para te ouvir, sim, mas ela não vai seguir, porque adulto não segue outro adulto. A gente pode parar para conversar com um amigo, desabafar todas as nossas dores, o amigo vai orientar, vai falar algumas coisas legais, mas a gente não vai seguir o amigo. A gente pode até ficar refletindo sobre as coisas que ele falou. Então, mãe e pai se ilude muito quando acha que eu tenho amizade com meu filho. Ele me ouve em tudo. Ele faz tudo aquilo que eu falo. Ele pensa que faz pela cabeça dele, mas ele faz pela mim. Não, é muito difícil. Tem as exceções, como tudo na vida tem. Mas é muito difícil. Cada um é um. Nós somos espíritos individual. Temos experiências individuais, temos encarnações individuais. Estamos agora na posição de pai, mãe, filho. Mas são papéis. Nós fazemos um grande teatro. Acabou esse papel aqui, a Patrícia pode voltar depois como neta do Rafael, que é o filho dela hoje nessa encarnação. Então, cada um dá aquilo que tem. Se Deus trouxe o Rafael para o meu meio, no meio do meu marido, e sabendo que o meu marido, no decorrer do caminho, ia nos deixar, eu ia ter que ficar sozinha com ele, porque ele sabia que eu ia ter capacidade para educar aquela criança. E, de certa forma, até onde eu consegui, eu eduquei. Tanto é que o reflexo está aí. É um bom homem. Hoje ele está fazendo tudo aquilo que eu desejei, que eu gostaria para a vida dele. Está sendo um bom namorado, um bom trabalhador, um bom dono de casa. Ele não é o excepcional, mas ele é bom. E o que eu queria dele, eu exigi, não foi para ele ser excepcional.
Ele falava para mim assim, você nunca está contente, você nunca me elogia. Eu estou contente, mas eu posso exigir mais. E por que a gente exige mais? Porque é para ter o mínimo. Se a gente não exigir nem o máximo, não vai ter nem o mínimo. Né? Tem um ditado que fala assim, quem tem dois tem um. E quem tem um, não tem nada. Então eu sempre parti desse princípio que eu tenho que exigir. E eu exigia isso de mim, exigia do marido, exigia do filho, exigia de todo mundo. Né? Dos alunos. Ah, professor, eu escrevi isso daqui. Aí eu olhava assim e falava, ah, tá, que bom, bonito, legal, bacana. Mas isso aqui tá errado. Então eu sempre achava o defeito para poder falar, você tem que se corrigir, isso aqui dá para melhorar. Sendo professora, a gente acaba tendo esse vício também, de sempre achar erro e estar corrigindo. E isso vai para a vida pessoal. Então, educar filho não tem receita. Porém, o que não pode acontecer, nem ser essa geração que foi, a geração de ferro, né? Aquela coisa assim, a ferro e fogo, e nem ser essa geração da geleia, do parafuso de geleia. Que aí pode tudo, né? Hoje você tá vendo a molecada aí virando casaca até não querer mais. Tem uns que se acham até bicho, faz vídeo na internet falando que se acha um coati, que ele tá num corpo de gente, mas ele é um bicho. Então hoje você vê criança obesa, você vê criançada de 8 anos querendo se matar porque tá depressivo. Por quê? Porque tem tudo, mas não tem o principal. O seu próprio desenvolvimento, a sua consciência de espírito, a sua evangelização. Eu volto a repetir isso sempre que eu posso, gente. Não é porque nós somos espíritas, porque o espírita tem muito disso. Infelizmente, o espírita vai lá, como é conveniente para ele vai lá no pé da letra e a doutrina não obriga, a doutrina não tem rito, a doutrina não tem dogma. Então, nós não podemos obrigar o nosso filho a fazer evangelização. Nós não podemos exigir dele que ele estude, porque a doutrina não é isso. A doutrina é o despertar da consciência. Eu vou esperar uma criança despertar a consciência. Eu vou perder a parte principal do aprendizado dessa criança. Porque uma criança é criança, gente. Ela é inocente, ela é arteira, ela é leve, ela é brincalhona. A criança não tem noção de responsabilidade. Por isso que tem, inclusive na lei humana, que o pai é responsável por criança. O direito da criança está lá. O pai e a mãe é obrigado a sustentar a criança, educar, dar proteção, da comida, da roupa, da diversão. Porque a criança não consegue fazer isso sozinha. Se a criança não consegue fazer ela viver, sobreviver sozinha, ela tem a maturidade também de entender que ela precisa estudar. Alguma criança, o pai e a mãe chegam lá e falam assim, você quer ir para a escola hoje? Tem, os parafusos de geleia. Você quer ir para a escola hoje? Não, mãe, não quero. Então hoje você não vai, tá? Hoje você vai ficar jogando videogame o dia inteiro. Tá errado. Mas ainda que tenha esses parafusos de geleia, ainda que ele vai faltar algumas vezes porque ele vai falar que não quer ir e a mãe deixa, não é bem assim que funciona. Querendo ou não, a mãe vai dar sempre um jeitinho dele ir para a escola, porque por lei, se ele ficar fora da escola, ela vai presa, porque ela vai estar infligindo o direito de educação dessa criança. Então ela vai ser chamada lá pelo conselho tutelar e vai responder processo e pode ser até presa, por descaso, por relaxo na educação dessa criança. Então, visando que a criança tem que estar na escola para aprender o beabá, a criança também tem que estar numa evangelização para aprender o beabá de Jesus. E isso não é dogma, isso não é rito, isso não é forçar, isso é direcionar a criança a ter o evangelho no seu coração, a praticar os ensinamentos do Cristo. Se não for assim, vira o que a gente está vendo aí fora, um monte de molecada que está querendo se matar, porque não tem uma base religiosa firme, que lhe dê condições de entender que ele é um espírito, que ele não vai morrer, que ele vai continuar vivo pela eternidade, porque o espírito é eterno, e de que ele tem que valorizar a vida dele, porque é uma oportunidade que ele está tendo para evoluir moralmente. Então não é algo que é brincadeira, é coisa muito séria. A evangelização infantil dentro do centro espírita, ela deveria sim ser chamada os pais e falar, olha, você vai frequentar o centro? Então já coloca aqui a inscrição da sua criança. Já devia ter lá na entrada do centro, lá na recepção. Viu que a pessoa começou a frequentar o centro, porque tem aqueles curiosos, né? Tem aquelas pessoas que vão lá, assistem uma palestra, nunca mais volta. Beleza, esse daí não tem como.
não dá para criar elo, porque a gente já sabe que está indo lá por curiosidade. Tem muita gente que vai no centro espírita por curiosidade, mas tem aqueles que vão frequente, nem que seja pela dor. Tá indo lá chorando, tá indo lá porque tá precisando, tá indo lá porque quer ouvir uma boa palavra e leva o filho junto. De vez em quando o filho vai junto. Quem tá lá na recepção já fica de olho, já observa, opa, veio com o filho. Então esse daí a gente já chama. Não adianta ficar dando recadinho lá na frente, lá na hora da palestra. Gente, a casa tem evangelização, a casa tem curso mediúnico. Não adianta só esses recadinhos. O ideal é pegar na mão. Vem cá, o casal, olha, eu vi que você veio com uma criança, é sua filha? Ai, que bonitinha, que fofinha. Então, nós temos evangelização, vamos ali fazer a inscrição dela? Toda vez que vocês vierem assistir uma palestra, a menina vai ficar lá na evangelização, de acordo com a idade dela, com a tia lá, a educadora, né, cristã, que vai estar lá dando um amparo, e ali ela vai desenvolver a moral dela. É muito importante um curso desse, viu pai, viu mãe? Então conscientizar pessoalmente, pegar na mão mesmo e falar, olha, leve sua filha. Ali tem o que querer também? Não tem, é criança. Mãe, mas eu quero ficar aqui para assistir palestra. Não, filho, ali é o seu lugar. Palestra é para adulto. Você é criança, você vai lá ouvir o que a sua professora da evangelização tem para dizer. Lá é a sua palestra, aqui é a minha. Esse momento aqui é um momento meu e do seu pai. Esse aqui é um momento que é só seu, lá na evangelização. Conscientiza a criança de que lá ela vai para estudar. Muitos centros espírita utilizam a evangelização para fazer desenho. A criança sai a verdadeira artista, porque toda vez que ela vai na evangelização é para ela ficar desenhando. Ou então para ela ficar vendo desenho. Antigamente se via em livros, agora se coloca em vídeo, a criança fica assistindo vídeo a vida inteira. Não se conversa, não se produz, não faz nada para casa, só fica ali. Mas para casa a gente não tem certeza que vai fazer. Se a mãe vai dar continuidade em casa ou não, cai na conta da mãe. Mas a evangelizadora deve cobrar lição que vai para casa, sim, como se fosse uma escola. Tem a escola material, que é a regular, que vai preparar o cara para o trabalho, para a sociedade, e tem que ter a escola moral, que vai desenvolver nele, no espírito dele, a sua evolução espiritual, a sua melhora de conduta. Os seus pensamentos, os seus sentimentos estão atrelados à religiosidade. Se crianças frequentarem um centro espírita, porque eu estou falando espírita porque eu sou espírita, o canal é espírita, mas qualquer evangelização é super mega válida. A gente vê que na católica a molecada tá lá todo domingo beijando o pé do padre. Tá lá. Faz primeira comunhão, faz crisma, né, batiza, tá ali. Mas é dogma, é ritual, mas tá ali. Sai dali entendendo um pouco da Bíblia. Agora, a criança, na mesma idade do cara que vai na católica, que vai no centro espírita, você pergunta para a criança quem é Jesus, ela confunde da mesma forma. A católica é pelos dogmas dela, Jesus e Deus, é a Santa Trindade, então é tudo igual. Ali a criança fica confusa porque a compreensão da católica é uma que é distorcida. Infelizmente, essa parte aí é. Aí chega no Espiritismo, que poderia ter um esclarecimento maior, dizendo que Deus é o Pai, que Jesus é filho tanto quanto nós, só que é um espírito superior. A criança pode ter, de fato, um conhecimento que vai te beneficiar moralmente. Só vai quando quer, só vai quando o pai leva, só vai porque tem lá alguém que fica cuidando das crianças. Evangelizador não é cuidador. Não tem que ficar cuidando da criança para não fazer bagunça lá embaixo na hora da palestra, não. Evangelizador tem que ser valorizado, até mais do que um professor da rede regular. Eu fui professora há 32 anos e eu falo, não tem que vangloriar tanto o professor na sala de aula, como sim valorizar um evangelizador. Porque o da sala de aula está ensinando o cara a ser padeiro, a ser pedreiro, a ser engenheiro, a ser policial, médico, doutor. Mas aquele que está lá evangelizando está ensinando o cara a ser um espírito melhor. Aquele cara vai atravessar várias encarnações com aquele conteúdo, com aquele conhecimento que ele adquiriu na evangelização. Então é tão profundo, é tão necessário, é tão importante. E isso sim dá uma base sólida para uma educação saudável. Porque se a mente está sã, o corpo está são, não é isso? Então a evangelização é fundamental.
Eu não sei o meio termo de educar. Eu não sei. Eu sempre fui de acordo com o momento, o que dava para fazer. Às vezes eu fui bruta, às vezes eu fui amável, às vezes eu dava tudo, às vezes eu tirava tudo, né? Eu sempre fui assim, de acordo com o momento, vamos lá, que a ferramenta que eu tenho na mão é essa. Mas isso eu não estou dizendo que deu tudo certo. Parte do que eu fiz deu certo. O que eu falo que deu certo? Disciplina. O que eu falo que deu errado? Autoritarismo. O que eu falo que deu certo? Eu dei uma base religiosa. Ele nasceu, ele estava na minha barriga, dentro do centro espírita. Ele nasceu e cresceu dentro do centro espírita. Ele fez evangelização, ele fez mocidade. Também, depois, pelo seu livre-arbítrio, ele resolveu não ir mais para o centro. Aí é livre-arbítrio. O cara é adulto. Eu já não tenho mais nada a ver com isso. A base eu dei. Então é isso. Quando chega lá na frente, o pai fala assim, poxa, eu fiz o que eu pude. Posso não ter feito o melhor. Tudo melhor. Mas todo o melhor que eu podia, eu fiz. E ter consciência tranquila é ótimo, gente. Na parte onde eu tenho consciência tranquila, eu durmo que eu durmo uma beleza. Na parte onde eu acho que eu pequei, na parte do autoritarismo, se tivesse como voltar atrás, eu já ia agir de uma outra forma. Não tem. Então, hoje eu não tenho mais filho, hoje eu não tenho mais família, hoje eu não tenho mais nada. Eu estou me preparando para uma nova encarnação. Na outra encarnação, quando eu voltar, se eu puder ter filho, já sei que essa parte do autoritarismo eu tenho que maneirar. Porque realmente dentro de mim existe uma Patrícia bem autoritária, para tudo, para tudo. Não é só para criar filho, para tudo. Né? Eu quero tal coisa, eu vou lutar por tal coisa e eu vou conseguir tal coisa. Porque é meta, e a meta eu me proponho nela e eu vou. Quando eu não consigo chegar na minha meta, é porque geralmente não depende só de mim. Que nem eu citei o curso mediúnico que eu estava fazendo. Eu não fui até o fim porque não dependia só de mim. O que dependia de mim, toda sexta-feira eu estava ali, com o celular aberto, esperando alguém entrar para a gente poder estudar. Então é assim que funciona. A educação ela só vai para frente, de fato, principalmente através da palavra disciplina. Aonde existe uma disciplina, existe um comprometimento, existe responsabilidade, existe respeito, existe uma série de outros valores que vêm com a disciplina. Não é à toa que eu levava meus alunos e meu filho o tempo todo para dentro de quartel. Eu dei aula para eles dentro de quartel. Já que eu não tinha escola militarizada para eu trabalhar, eu levava meu filho e meus alunos para dentro de quartel. Para militarizar? Não. Para eles aprenderem lá dentro o que é disciplina, organização, honra, dignidade, trabalho bem feito, responsabilidade, respeito, amizade, união e tantos outros valores. Ali dentro a gente encontra tudo isso. Aí é que tá. A sociedade hipócrita que tá aí fala que não, né? Que o policial ele é truculento, que ele é violento. De novo, a gente vai ter que falar aquela história. Você não quer que um policial vá combater um crime com flores na mão falando com um bandido, né? Então, o que você quer? A sociedade hipócrita, ela acha que o policial se contém a violência e se ele tiver que usar de violência para isso, ele é o violento. E o bandido que está matando, que está assaltando, que está estuprando, ele não é violento? Como é que vai combater um crime ali com flores? Então, assim, tem algumas coisas que eu discordo demais dessa sociedade que eu acho muito hipócrita. Policial precisa ser valorizado também. Eles mexem com o lixo da sociedade. Tudo aquilo que não deu certo na infância vira bandido, vira marginal. Vira um cara que ele é à margem da sociedade. Tudo que não deu certo na educação. Foi o que eu falei uma vez para o Dr. Reinaldo lá no DENARC. Só pode entrar criança aqui depois dos 14 anos, dentro do DENARC. Eu falei pra ele, tá bom, então eu vou pegar minhas crianças e eu vou embora. Eles têm 10 anos. Só que tem uma coisa, eu tô aqui pra prevenir. Daqui a 4 anos pode ser tarde demais. Aí o senhor vai lá pra combater. Quando a educação dá certo, a segurança não trabalha. Se a segurança trabalha demais e às vezes até sai do eixo, do seu limite, é justamente porque a sociedade está sem limite. E essa falta de limite é falta de disciplina que começa onde? Dentro de casa. Na educação. Então eu provo por A mais B, por todo o que eu tenho de conhecimento, que a disciplina ela é fundamental em todos os aspectos. Isso eu não abro mão. Eu acho que eu não errei, não acredito estar errado até hoje e quero que alguém me mostre que eu estou. Porque tudo que tem disciplina dá certo. Agora, quando falta disciplina, descamba.
né? Vai olhar o carnaval esse final de semana. Depois vocês me falam.